Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o pensamento marxista. Eu estou gravando essa aula, essa mini videoaula, é, porque levando em consideração o fato de que nas turmas parceladas há uma heterogeneidade muito grande. Então, há alunos que conhecem muito de ciências humanas, né? Eu sei que entre vocês provavelmente deve ter gente aí que poderia dar aula de Marx, Weber e Durkheim para mim, que manjam pra caramba, né, desse tema, assim como eu sei que há pessoas que têm só ouviu o nome, só conhece o nome de ouvido, mas nunca de fato, né, tem uma base de ensino médio muito fraca, nunca estudaram, não conhece os conceitos, não conhece os termos da discussão. Então, essa videoaula é uma videoaula de nivelamento para fornecer os elementos básicos da teoria marxista para esse grupo de alunos que tiveram um contato muito superficial ou mesmo inexistente com o pensamento marxista. Então, para que isso? Para que esses alunos consigam ler o texto obrigatório desse tópico, dessa aula, que é o capítulo 1 do livro que a gente está utilizando de referência. Então, quem tem essa dificuldade, assista a videoaula e depois vá para a leitura. Agora, se você já é um conhecedor avançado de sociologia, de pensamento marxista, essa aula não vai te servir de grandes coisas. Então, você pode pular direto para a leitura do capítulo. Beleza? Então, vamos lá. Comigo, o pessoal aí iniciante. Para compreender o pensamento marxista, ou digamos, para compreender a obra marxista, eu acho que a questão norteadora, né, o fio condutor que perpassa a maior parte, ou quase toda, a obra marxista é a seguinte questão, é a questão da concentração de riqueza. Por que há pessoas tão ricas e por que poucas pessoas tão ricas e muitas pessoas tão pobres? Ou por que a riqueza é concentrada? Ou ainda, por que a riqueza permanece concentrada? Tendo essa questão em mente, fica mais fácil entender as preocupações marxistas e o que motivou as pesquisas dele. Para responder a pergunta do slide anterior de uma forma bem simplista, que chega a ser até errado, de tão hiper simplificado que eu estou fazendo aqui, é a seguinte resposta. É porque na sociedade capitalista há duas classes sociais, a burguesia e o proletário. A burguesia, que é dono dos meios de produção, ou seja, os meios de produção são as fazendas, os grandes comércios, as fábricas, né? E essa burguesia que é dona dos meios de produção, ela explora os trabalhadores, o proletário, que não tem meios de produção e não tem outra alternativa senão, né, trabalhar, vender o seu trabalho, sua força de trabalho para a burguesia. A burguesia se aproveita disso e explora, né, o trabalhador. É óbvio que daí, conforme a gente vai avançando na leitura, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? Esse esqueminha mesmo, se a gente faz uma leitura, esse é um nível hiper básico. Se a gente pula para um segundo nível básico, a gente vê que essa pirâmide aí fica mais complexa em relação aos grupos sociais. Vai ver que no sistema capitalista, além da burguesia e do proletário, né, você vai ter outros grupos sociais, como o campesinato. O campesinato é um grupo social que não está plenamente integrado ao capitalismo, vive no campo e vive da subsistência. Eles são autossuficientes, produzem tudo aquilo que consomem, né, não estando integrado todo esse círculo de produção e consumo da sociedade capitalista. Isso fazia muito sentido no século XIX. Eu acho que talvez no século XX, né, e XXI fica um pouquinho mais complicado a gente falar em campesinato. Havia, né, nas primeira e segunda geração de sociólogos latino-americanos um grande debate para saber se é, os indígenas, né, sociedades tradicionais, seriam a versão latino-americana do campesinato. Mas isso é uma outra discussão. Além disso, né, abaixo do proletário, a gente tem um outro grupo social que seria o exército de reserva, que seriam aqueles que não são nem burgueses e ainda não são proletários, mas que
querem ser proletários, né? Eles, obviamente, não têm meio de produção, mas eles querem vender a sua força de trabalho para a burguesia para poder ter um meio de sobrevivência, para ter uma renda mínima ali, né, um salário, né, para conseguir sobreviver. E abaixo do exército de reserva ainda tem o lumpen. O lumpen é aquele conjunto de pessoas, é um grupo social que é um conjunto de pessoas que jamais conseguirão sequer a ser proletário na vida. Né? São pessoas que aí, pensando no contexto do século XIX, não tinham condições de ser proletários. Pessoas mega idosas, mendigos, pessoas que portadoras de algum tipo de deficiência. Então eles formariam o lumpen. Né? Retornando. E como é que essa exploração acontece? A gente viu então que a concentração de renda ocorre por causa da exploração. O principal conceito para a gente entender esse mecanismo de transferência de riqueza, né, que a riqueza é transferida em massa dos trabalhadores para os empresários, né, do proletário, ocorre por meio de um mecanismo chamado mais-valia. Né? Então, é o mecanismo, o principal mecanismo de geração, um dos principais mecanismos de geração de desigualdade na sociedade capitalista, que é justamente esse processo de transferência de riqueza do proletário para a burguesia. Vamos a um exemplo. Imagine aí que você já passaram-se, avança aí no tempo, 5 anos, você já se formou em direito, né? E você já se desiludiu, viu que não vai passar no concurso para juiz, nem para promotor, nem para delegado, né? Você entra na faculdade achando que vai ganhar o mundo, vai conseguir passar no concurso para, né, o cargo de magistratura mais bem remunerado, e depois descobre que a vida não é bem assim, que a concorrência é 1000 para 1, e que você não é esse um melhor em 1000 para conseguir passar no concurso da magistratura, e daí você vai tentar sobreviver, agora precisa justificar para a família, 5 anos de estudar, você tem que trabalhar na área para mostrar que valeu a pena, né, a família ter te sustentado fazendo esse curso. E daí você não passou o concurso, daí então você tem que trabalhar, buscar a iniciativa privada. Você não tem condições de investir para abrir o seu próprio escritório, então você vai trabalhar para algum outro advogado que já tenha um escritório. Então, aí em Campos de Julho, você vê aquele escritório do advogado mais famoso da cidade, com as letras garrafais lá bonitas. Você pede, você deixa o seu currículo lá, você pede o um emprego e ele te emprega. Então, né, o cara, esse advogado aí de Campos de Julho, dono do escritório, ele é o advogado burguês. E você que não é dono do escritório, você é o advogado proletariado. Chega um cliente aí nesse escritório de advocacia para pedir para o advogado fazer um inventário. Aí, né, o advogado, né, burguês, dono do escritório, atende o cliente lá na sala mais bonita lá na frente, com ar-condicionado, né, as coisas ali tudo bonito, um quadro, né, obras de arte, né, coisa. E ele atende e fala, não, pois não, eu faço o inventário vai custar R$ 1000. Aí o cliente vai embora, né, o advogado burguês, tchau, tchau, aí fechou a porta, e daí o advogado burguês chama você lá no fundo, na salinha escondida, lá no fundo, apertado, do lado da sala de vassouras e onde guarda os produtos de limpeza, que tem um ventilador velho com uma das hélices quebradas, lá, com um computador velho, né? Ainda com Windows XP lá, quente, aquela sala pra caramba, tudo mal, cheio de pó e coisa, mas é lá que fica você. E daí ele joga em cima da sua mão, aqui ó, esse inventário para a semana que vem. E daí você se mata fazendo esse inventário, né? E ao final do processo, né, o cliente paga os R$ 5.000 para o escritório e o advogado burguês dono do escritório te passa R$ 500 e ele próprio fica com a diferença, com os 4.500. Esses 4.500 é a mais-valia. Ou seja, você produziu a riqueza, mas quem ficou com a riqueza, a maior parte da riqueza, não foi você. Né? Foi o advogado burguês, dono do, né, o cara dono do escritório, o cara que vai disputar pelos próximos 35 ou 40 anos. Né? E é esse mecanismo que faz com que
haja essa concentração de renda na sociedade capitalista. Isso não acontece só no escritório, acontece em todos os meios de produção, em todas as empresas, em todas as fazendas, grandes comércios e indústria. E é por isso que a riqueza é tão concentrada. Daí a gente pode partir para uma segunda parte. Ora, isso é um absurdo, né? Uma pessoa ficar com 90% da riqueza que foi gerada pelo outro, né? Isso olhando assim de uma forma, digamos, objetiva, de longe, isso é um absurdo, né? É um roubo, é uma exploração, né? É pior do que um assalto à mão armada, né? O cara tá tirando 90%, né? Muito pior do que, sei lá, o bandido que te bate a carteira e te rouba os R$ 50 que tinha ali na sua carteira. E por que o proletário aceita isso? Por que o trabalhador aceita isso? Né? E a resposta é que o capitalismo ele tem uma série de mecanismos que tendem a fazer a mais-valia parecer normal, natural. É assim, a vida é assim. Né? Então, esses mecanismos, esses discursos, essas ideias, essas crenças que circulam pela sociedade, fazem o proletário não se revoltar, né, são esses mecanismos ideológicos, né, que fazem. Então, o capitalismo produz esses mecanismos ideológicos de convencimento, de dominar a mente do trabalhador para ele não se revoltar. Né? Então, em vez de transformar o burguês no cara que te explora, não, ali, exemplo 1, o burguês é alguém que te oferece uma oportunidade de emprego. Né? Ele não é o explorador. Né? Ele é um anjo enviado do céu para te oferecer uma oportunidade de trabalho. Ó, que bonito, né? Ou inculcam na sua ideia essa ideia de self-made man, ou meritocracia. Se eu me esforçar bastante, um dia quem vai poder explorar, né, os jovens formandos em direito serei eu. Então eu vou me esforçar bastante, né, para um dia eu chegar lá e poder explorar os outros. Ou, né, é justo, é a empresa dele, todos fazem a mesma coisa e sempre foi assim, em todos os lugares, então é natural. Para que eu vou ficar revoltado? Sempre foi assim, né? E sempre vai ser. Então, essa ideologia, né, que é construída, ela blinda a capacidade de revolta das pessoas contra a injustiça contra si mesmo no que diz respeito à riqueza. E aqui, os termos técnicos para entender, né, como é que essa blindagem, né, como que essa naturalização da exploração ocorre, né, tem os conceitos da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura, né, é o conceito que está ligado às noções de exploração, mais-valia, riqueza, economia, né, condições materiais da existência, da própria economia política. Né? Então, essa questão da dimensão direta da riqueza, onde a riqueza é produzida e como que ela é apropriada, a gente chama isso de infraestrutura. Essa infraestrutura ela serve de suporte, base, para que seja construída uma outra coisa por cima dela, que depende dela, que é a chamada superestrutura, que é onde ocorrem os fenômenos da ideologia, da produção de ideologia, de cultura, da política e do direito. A infraestrutura ela cria, né, a base para a criação dessa superestrutura, e essa superestrutura ela constrói os mecanismos que protegem para que a infraestrutura não mude, para que ela continue assim. Então, a ideologia que está ali na superestrutura, ela ajuda a blindar a infraestrutura para que a infraestrutura não mude, para que a exploração continue. Né? O Estado também constrói o Estado de modo que o Estado, né, sempre favoreça a burguesia, né, e que blinde, né, a fornecer, né, o juiz que vai sempre condenar o trabalhador para a greve como ilegal, e se o grevista continuar, o Estado vai fornecer o policial para descer o cacetete em você, grevista. Então, a superestrutura, né, ela acaba blindando, ela depende da infraestrutura e ela blinda a infraestrutura para que a infraestrutura continue a existir. Então, esses dois conceitos, superestrutura e infraestrutura. O que é o Estado na perspectiva marxista? Por um Marx, né, de uma forma bem simplificada, o Estado ele é um instrumento da burguesia para preservar os interesses, né, dessa classe social e perpetuar a mais-valia. Então,
o Estado é um grande instrumento que serve, né, aos interesses da burguesia. Então, o Estado é da burguesia, pela burguesia e para a burguesia. Tá? E sempre, né, contra o proletário. E o que é a democracia? A democracia, nesses termos representativos, né, como democracia liberal burguesa, da forma como ela é praticada, ela é um regime político em que os interesses da burguesia sempre vencem, mas que causam a ilusão nos etários de que eles participam das decisões e que seu voto tem poder. Não existe melhor escravidão na qual, né, não existe melhor escravidão do que aquela que faz que os indivíduos pensem que são livres. Então, a democracia ele dá essa ilusão ao trabalhador de que ele tem poder, de que ele tem influência nas grandes decisões, sendo que na realidade seria um castelo de cartas marcadas, né? Ao final sempre, né, os representantes favoreceriam a composição dos representantes e do sistema democrático, favoreciam os interesses da burguesia. Então ela é uma ilusão, né? A democracia da forma como é praticada, ela é uma ilusão. E aqui, né, tanto para debater no fórum, mas também para orientar a sua leitura do capítulo, eu coloco algumas questões. É possível a emancipação do proletário? Foco aí na palavra emancipação. Né? É possível a emancipação do proletário? Ou, em outras palavras, né, é possível que o proletário não seja mais iludido por essas ideologias burguesas e não sofra mais exploração? Se você quiser acabar, né, se nós quisermos acabar com esse sistema de exploração, com a mais-valia, com essa concentração de renda, qual o caminho que a gente deve atacar? A gente deve atacar a organização da infraestrutura, né? A economia, a forma como a economia e a exploração ocorre de fato, ou devemos atacar a superestrutura, mudar a ideologia, o Estado, o direito, a cultura, etc. Terceiro, no texto aparecem duas expressões: trabalho autônomo e trabalho heterônomo. Né? Autônomo quer dizer que o indivíduo trabalha para si próprio. Heterônomo quer dizer que trabalha para o outro. Por que essa diferenciação é importante? O que isso tem a ver com emancipação? O que isso tem a ver com capitalismo? O que isso tem a ver com mais-valia? Se você souber, responde lá no fórum. E também leia o texto pensando, né, levando essa diferenciação entre trabalho autônomo e heterônomo em mente. É possível uma democracia, né, de verdade, em que todas as pessoas participem, né, em uma sociedade capitalista, né, ou numa democracia, desculpa, ou numa sociedade em que tem trabalhadores heterônomos, tenha trabalho e trabalhadores heterônomos, e o Estado ele continuaria a existir numa sociedade do tipo comunista marxista? Né? Vocês, né, leiam o texto pensando algumas dessas questões e também respondendo essas questões no fórum, né? Lembrando que se alguém respondeu a pergunta no fórum, você não responde a mesma pergunta, a não ser que você tenha algo novo a acrescentar àquele tópico. Ou você também responde a mesma questão, né? Se você vê que seu colega respondeu errado, daí você coloca a resposta certa. Mas se não, você parte para a próxima pergunta ou parte para um comentário do texto. Mas não deixe de participar no fórum porque é avaliativo. E aqui eu coloco alguma referência que é uma sugestão de leitura. Nem bibliografia complementar, ela não é. Ela é uma sugestão de leitura, né? Que é o livro Sociologia para Não Sociólogos, que é muito interessante. Ele explica Durkheim, Marx e Weber de forma bem clara para quem não tem base nenhuma nessas teorias. E também um anime do youtuber chamado O Líder, né, que é um anime de 7 episódios que mostra a biografia do Karl Marx. Beleza? A gente se vê na próxima teleaula.